pessoal, eu sou o professor Dr. Wilson da Silva. Estarei mostrando nessa aula para vocês, a aula 2 das regras básicas do xadrez, o tabuleiro de xadrez. Então é muito importante você conhecer o tabuleiro, porque é no tabuleiro que a guerra, a batalha vai acontecer. O xadrez pode ser definido como um jogo de guerra. Claro que você não vai bater no teu adversário, socar ele, nem nada disso. Mas a guerra é uma guerra intelectual. Você usa o teu cérebro, a tua mente. E você tem um exército, que são as tuas peças. E tem um campo de batalha onde essa guerra se desenvolve. E aonde que é o campo de batalha? É o tabuleiro de xadrez. Então é muito importante você conhecer o tabuleiro, dimensões, a extensão do tabuleiro. Existe uma série de conceitos ligados ao tabuleiro que nós vamos ver agora. Então acompanhe comigo na tela os detalhes mais importantes sobre o tabuleiro de xadrez. Então, aqui uma definição de tabuleiro que vocês podem ver. O tabuleiro ele é formado por 64 casas. Então você tem... Como é que você sabe que ele tem 64 casas? É aquela história na matemática. Base vezes altura numa figura, né? Então você tem um quadrado, né? Se você contar, tem 8 casas na base e tem mais 8 casas no lado, na lateral dele. Se você multiplica, você tem 64 casas. Dessas 64 casas, acompanha comigo na tela, nós temos 32 brancas e 32 pretas. Então, geralmente, quando a gente fala as casas brancas, geralmente a gente chama de as brancas, né? Você chama... Você chama aqui, ó, estou marcando as brancas. Né? E as pretas, de casas pretas, a gente chama das pretas. Mesma coisa as peças, né? As peças a gente chama as peças brancas de estou com as brancas ou estou com as pretas. E aqui uma regrinha importante aqui embaixo, onde eu estou marcando, que o tabuleiro deve ser colocado sempre com a casa branca à sua direita. Isso é muito importante, gente. Né? Um jogador que não sabe arrumar o tabuleiro, ele não sabe jogar, evidentemente. A coisa mais básica do jogo é você arrumar o tabuleiro. E como é que eu sei quando o tabuleiro está arrumado certo? O tabuleiro está arrumado certo quando a casa à direita, meu braço direito é esse aqui, a última casa à direita é branca. Então, uma regrinha básica para você não se perder nunca. Sentou na mesa, sentou a cadeira, né? Sentou a mesa para jogar, se as peças ainda não estão ali, você olha primeiro se o tabuleiro está posicionado corretamente, com a casa branca à sua direita. Observe no quadro, na tela, que a gente vai abordar um pouquinho mais isso aí. Então isso está aqui, ó, coloquei em negrito, inclusive, para você não esquecer, ó, com a casa branca, casa do canto à direita deve ser branca de cada jogador. Então, observem aqui nessa imagem que o tabuleiro está posicionado corretamente. Observem que cada jogador tem uma casa branca à sua direita. O jogador das pretas, que está do outro lado do tabuleiro, tem uma casa branca à sua direita. O jogador das brancas também. Se você sentou no tabuleiro, sentou à mesa com o tabuleiro na tua frente, e a casa à tua direita não for branca, for preta, você reposiciona o tabuleiro. Professor, isso tem diferença? Sim, tem muita diferença, porque ela vai alterar a posição do rei e da dama, pois na arrumação das peças, rei e dama vão ficar com a posição trocada. Então, para que você não cometa esse erro, cheque sempre se o tabuleiro está com a posição correta. Observe no quadro que nós vamos prosseguir com algumas informações a mais sobre o tabuleiro de xadrez. Então, aqui nós temos 3 conceitos importantes: coluna, fila e diagonal. Então, o que é uma coluna? Uma coluna é uma sequência de casas, né, na vertical, então se chama de coluna. Por que é importante saber isso? Porque as peças se movem por essas linhas do tabuleiro. Quando se for designar, você tem que designar da forma correta. Então, coluna, sequência de casas na vertical, uma linha em pé, uma vertical, a gente chama de coluna. Você até vai lembrar porque uma coluna de um prédio, por exemplo, é na vertical.
O contrário de uma coluna, uma horizontal, a gente chama no xadrez de fila ou fileira. O que é uma fila? Uma sequência de casas na horizontal. E o que é um conjunto de casas de mesma cor? É uma diagonal, é uma linha inclinada assim. Observem aqui no quadro que está bem explicado. Depois vocês podem olhar no Canvas o material, né? Esses slides estarão todos disponíveis no Canvas. Vocês podem consultar com calma, olhar se tiver dúvida. Vejam no quadro comigo. Então, verticais são colunas. Então, você não vai chamar mais vertical, você vai chamar coluna. As horizontais são fileiras. E as casas em linha reta de mesma cor, elas são chamadas de diagonais. Então, isso é muito importante. Quando eu falar o movimento das peças, eu vou dizer que uma peça anda na diagonal, uma outra anda na coluna e na fila, a outra anda pela coluna, fila e diagonal, por exemplo, né? Então, é importante seguir, usar os conceitos certos. Se você estivesse aprendendo a jogar tênis, você tinha que aprender os conceitos. Slice, né, backhand, forehand. Tudo são termos próprios de cada um dos esportes que a gente tem que aprender a utilizar, né? Observe no slide que tem mais algumas informações importantes sobre o tabuleiro de xadrez. Vejam lá. Então, aqui primeiro, você tem o que eu disse, coluna. Né? Veja que nós temos 8 colunas. Né? Aqui, para facilitar, inclusive, cada coluna recebe uma letra. Ó. Coluna A, coluna B, coluna G, coluna H. Então, as colunas recebem letras, são sequências verticais de A até H. As filas ou fileiras, elas recebem números, ó. Fileira 1, fileira 2, fileira 7, fileira 8. E as diagonais, ó, diagonal, são um conjunto de casas de mesma cor. Essa, inclusive, é a grande diagonal. Essa que eu estou marcando aqui é a grande diagonal negra. Do outro lado, eu tenho a grande diagonal branca. Então, uma diagonal, a menor diagonal do tabuleiro tem 2 casas. Né? 2 casas. Uma casa não pode ser uma diagonal. A maior diagonal do tabuleiro tem 8 casas, que são as grandes diagonais brancas e pretas. Aí vocês, olhando essas letras e números, vocês devem ter pensado, isso me lembra o jogo Batalha Naval, né, que eu jogava quando era pequeno. Exatamente. O tabuleiro trabalha com um sistema de coordenadas cartesianas, aonde as verticais, que são as colunas, recebem letras, e as horizontais, que são as fileiras, recebem números. E a união de uma vertical com uma diagonal dá nome a uma casa. Então, vamos ver isso no próximo slide. Vocês vão ver como é fácil dar um nome certo para cada casa. Então, por exemplo, o que eu disse aqui, eu não vou ler esse slide, depois vocês dão uma olhada com calma. Essas informações estarão todas nos slides no Canvas que acompanha essa videoaula, mas eu quero mostrar já o próximo slide, que mostra claramente isso aqui. Então, observem, agora o tabuleiro está todo marcado com o nome de cada casa. Claro que vocês não vão pegar um tabuleiro para jogar com essa marcação. Ficaria até uma poluição visual, até atrapalha. Mas para você saber que, por exemplo, essa casa aqui chama-se E4, porque ela se encontra na coluna E, ó, tudo aqui é E. E ela se encontra na fila 4, tudo aqui é 4. O encontro das duas dá nome para aquela casa. Então, a casa E4, se você jogar uma peça para E4, você já sabe que você pode anotar a jogada, o que em partidas oficiais é muito importante. Você é obrigado a anotar em torneios oficiais. Você tem que dizer que a peça foi para aquela casa. Por exemplo, se eu joguei um cavalo naquela casa E4, que eu marquei ali no slide, você só colocaria um C antes. O C, a inicial da peça. C, que simboliza cavalo, e a casa E4 para onde ele foi. Quem depois for reproduzir essa partida vai saber exatamente que o cavalo foi para aquela casa. Ok, pessoal? É isso, então, que nós temos para falar sobre o tabuleiro de xadrez. Espero que vocês estejam gostando, estejam curtindo o nosso curso de xadrez. E nas próximas aulas nós vamos começar a abordar
os movimentos e capturas das peças. Abraço para vocês e até a próxima.